Hoje a nossa reflexão está no capítulo 18 do Evangelho segundo o Espiritismo. Muitos os chamados e poucos os escolhidos. Para fazer essa reflexão, Allan Kardec se utiliza de uma narrativa de Mateus, lá no capítulo 22, onde Mateus nos traz a parábola do festim de bodas, que é quando Jesus, estando lá entre o povo, ensinando, ele traz essa parábola. Então nós vamos hoje tentar compreender um pouquinho, o que Jesus quis dizer lá, há 2025 anos atrás, e que nos é útil hoje, aqui e agora. Porque tudo que Jesus diz é atemporal, é para todos os povos. Só que às vezes nos fica um pouco incompreendido. E como nós não compreendemos, eu cito sempre o exemplo da receita, se a gente não compreende, não entende, usa os ingredientes equivocados, a receita não fica lá muito boa, Por mais que a gente saiba algumas coisas, entenda alguns itens, alguns ingredientes, ali no final não sai o resultado que a gente espera. Então vamos lá, Mateus diz que Jesus, estando lá entre o povo, disse que o reino de Deus se compara a um rei que queria fazer uma festa de bodas, festim de bodas, para o seu filho. E aí ele manda buscar as pessoas, organiza a festa e pede que os seus servos saiam a buscar os convidados. Acontece que os primeiros convidados não aceitam o convite. Os segundos, então o rei não entendeu, pediu que criou uma nova lista lá, e fez um novo convite, pediu que os servos buscassem então esse novo grupo de convidados, que também não aceitaram. Alguns foram para seus trabalhos, outros para suas casas de campo, cada um foi para o seu compromisso e não aceitaram o convite. Os terceiros convidados, um novo grupo, também o rei precisou fazer daí uma nova lista de convidados, também não aceitaram. Mas só não aceitaram como também foram um pouco rude com os servos do rei, maltratando eles, enfim, usando de violência. Então o rei ficou um pouco bravo com isso, e disse que era para então os servos irem até. Não é assim exatamente a parábola, Eu estou contando para nós aqui, está lá no capítulo 18 do Evangelho, segundo o Espiritismo. Então ele pede que eles vá até as ruas e tragam todo mundo para a festa. Os bons e os maus, todo mundo, quem quisesse vir. E aí houveram convidados para a festa. Então a festa aconteceu, estavam lá cheios de pessoas e tudo mais. O rei chega e observa que um dos convidados que aceitou não estava usando a túnica nupcial. Então ele vai até esse convidado e pergunta por que ele não está usando a túnica. Ele fica em silêncio, não responde. Então o rei chama os servos, tirem ele da festa, joguem ele para fora da festa, onde lá verão prantos e ranger de dentes. E aí finaliza dizendo que muitos serão chamados e poucos serão os escolhidos. Deu para entender tudo? Deu. Olha que gente inteligente, meu Deus. Olha que lá em Capão a gente não entende esse negócio muito bem. Mas é que eu ouvi dizer já, Tramandaí é um povo inteligente, Principalmente numa quinta-feira de chuva, tarde de chuva. Mas vamos lá, vamos ver se a gente realmente entendeu, Porque às vezes é assim mesmo. A gente lê e entende como está ali, como está escrito. Uma festa, uma túnica, que significa de repente uma roupa de festa, Que a gente aqui também usa umas roupas bonitas para ir na festa, Que geralmente as festas têm uma roupa diferenciada, uns convidados que vão, outros que não vão, outros que vão para os outros compromissos e não vão. Parece muito uma festa de hoje em dia, na atualidade. Mas uma coisa fica um pouco confusa, não fica? Tipo, se você não for na festa, mas não estiver com a roupa adequada, você vai ser jogado para sofrer prantos e ranger de dentes. É assim hoje? Não, Pois é. Mas será que era assim no tempo de Jesus também? Será que Jesus quis dizer com isso? Vamos lá, nós vamos contar com a ajuda hoje, não somente dos benfeitores espirituais que auxiliaram Allan Kardec ali na codificação do Espiritismo, e nesta obra, o Evangelho, que se refere à terceira parte do Livro dos Espíritos, que nos traz as leis morais, ele conta ali com um auxílio de benfeitores para esclarecer para nós o que Jesus quis dizer com isso, o que ele estava querendo dizer com essas falas. Tanto que neste Evangelho, muitos chamados e poucos escolhidos, nós vamos ver, logo no início nós vamos conversar agora, mas depois, no percorrendo o capítulo ali, o que nós vamos encontrar? A porta estreita, que todo mundo já sabe, o que significa essa porta estreita, que é ir por caminhos mais difíceis, mais com ganho
maiores e mais profícuos para nós, mais produtivos. Depois, mais será cobrado de quem mais souber, né? Que é a questão dos comprometimentos nossos, conforme que nós já sabemos. Então, o capítulo todo voltado para isso, né? Mas no início do capítulo ali, os benfeitores espirituais nos dizem que levam, né, essa parábola do festim de bodas lá para o tempo de Jesus, para aquele tempo, lá no início do cristianismo, antes mesmo do início do cristianismo, se referindo aos primeiros convidados, como ser os hebreus, né, aqueles que receberam o primeiro convite de Jesus, de Deus, que receberam as leis, né, divinas via Moisés. Moisés entregou para eles. Mas eles se perderam ali com o passar do tempo, né, envolvidos ali em muito materialismo, muita ânsia de poder, de influência, muito mais ainda, né, entre os hebreus, os fariseus e os saduceus, que eram aqueles que ao tempo de Jesus eram seitas, né, israelitas da época, baseadas nas escrituras sagradas daquele tempo, e diferente de nós hoje, que todo mundo tem o evangelho do ladinho na cama, não tem? Opa, que tem mesmo, hein? No tempo de Jesus não era assim. Muito poucas pessoas tinham acesso a essas escrituras. Primeiro porque não liam. Segundo porque não tinha mesmo, não tinha nada escrito, né? Então o que acontece? Como eles não tinham esse acesso, né, a humanidade, o povo não tinha esse acesso, eles dependiam da interpretação de quem tinha esse acesso. Então os fariseus se utilizaram disso, né? Em especial porque colocavam essa purificação que nós deveríamos vivenciar, nessa transformação de nós mesmos, muito mais ligadas a práticas exteriores do que uma vivência íntima, né, um ato de fé. Então, usavam da religião ali mais para ganhos pessoais do que como um ato de fé mesmo. Já o segundo, os benfeitores nos dizem lá no Evangelho, se refere aos profetas que não foram muito bem ouvidos, né, ao seu tempo. E depois o terceiro nos mostra Jesus como aquele que veio fazer com que a fé se cumprisse, né? A lei se cumprisse. Jesus não veio só contar histórias, ele veio mostrar, né? Nos mostrou por meio do seu nascimento na simplicidade, depois toda a vivência, o Calvário, a aproximação dos impuros, né? Sempre contrariando a sociedade naquele tempo, vivenciando as leis divinas mesmo. Com isso, ele nos deixa um legado, né, de luz, de caminho a ser seguido. Então, os benfeitores ali no Evangelho segundo o Espiritismo, depois é só quem quiser conferir, nos deixam este esclarecimento a respeito desta parábola. Mas e para nós hoje? Será que isso, porque não existe mais aquele tempo, né? Nós estamos aqui hoje, 2025. Como é que nós encaramos isso? O primeiro entendimento que já é fácil para nós é que o benfeitor começa dizendo ali, o Mateus começa nos relatando que Jesus diz que o reino de Deus se compara a um rei que quer fazer uma festa de bodas para o seu filho. Então ele está falando do reino de Deus, né? Porque ele diz que o reino de Deus se compara a esse movimento de um rei querendo fazer uma festa para o filho. Então ele está falando conosco do reino de Deus. Depois ele começa a falar dos convidados. O que nos faz entender que os convidados eram naquele tempo, verdadeiramente, os que eram convidados lá, como os hebreus, depois os profetas e todos os ensinos, e aqueles que Jesus veio mostrar a verdade também. Mas e hoje, quem somos? Nós, né? Então esse reino de Deus, esse convite, né, ele é feito para todos nós o tempo inteiro. Por mais que às vezes a gente não compreenda, não entenda, ou fala outra, mas é esse mesmo convite que foi feito há 2025 anos atrás. Joana de Ângeles, nessa obra, que é intitulada Jesus e o Evangelho à Luz da Psicologia Profunda, o que ela faz aqui? Ela passa, não sei se eu já tinha trazido essa obra para vocês, eu gosto muito de utilizar ela nas exposições. É uma das obras da coleção de Joana de Ângeles, é o volume 11, né? Joana de Ângeles, para quem não conhece, é a mentora espiritual de Divaldo Franco, inclusive, que acabou de desencarnar, né? Depois de um belíssimo trabalho de divulgação do Espiritismo. Ela fala aqui, ela passa por todos os capítulos, 27 capítulos, e aborda dentro daquele capítulo um tema para nós, né, para que a gente entenda no aqui e agora, no hoje. Por isso ela diz, né, psicologia profunda. Então ela traz para nós esse entendimento para o momento atual que nós estamos vivendo. E claramente encaixa em cada um de nós, por mais que as nossas condições sejam diferentes, né, as nossas vivências sejam diversas, aquela reflexão, aquele entendimento cabe para todos nós.
Então ela diz que nós todos somos chamados constantemente para a busca do equilíbrio, do bem-estar, da vivência em equilíbrio, que é o reino de Deus em nós. E que nós não só buscamos para nós, como construímos para o meio onde vivemos. Porque se nós estamos em paz, pacificados, nós refletimos isso aonde vivemos, não é assim? Ao contrário de quando nós estamos muito bem, também refletimos, né? Nós também entregamos isso para a família, para a sociedade, para o meio onde nós vivemos, para a casa espírita que nós frequentamos, ou o segmento doutrinário que a gente escolheu viver na vida, lá nos nossos relacionamentos, nosso trabalho, a gente entrega isso, porque é o que está dentro do coração, é o que a gente está vivendo, é o que a gente está vivenciando. Então, o que acontece a partir dessa busca? É porque nós queremos, todos nós buscamos viver em equilíbrio. Hoje terminou aqui essa fala, né? Do minuto de sabedoria todo dia. Achei que fosse um minuto de sabedoria, mas sabedoria todo dia. Falando exatamente isso. E todos nós vivemos buscando esse equilíbrio. Que esse equilíbrio, né, em todas as áreas da nossa vida, é o reino de Deus construído em nós, que reflete na humanidade. Então, Joana diz que nós somos todos chamados a esta busca constante. Então, nós somos todos chamados. Aí, esta parábola se refere exatamente a isso. Como que nós estamos nos colocando diante desse chamado? Em que condição a gente se coloca diante desse chamado? Por mais que os benfeitores espirituais tenham colocado lá, trazendo os hebreus, né, e aquela vivência daquele povo, depois os que seguiram Jesus, de uma condição diferente, hoje nós também vivenciamos de forma diferente. Emmanuel diz que nós temos 3 condições diante dos ensinos de Jesus. Porque aquilo que Moisés trouxe foram as leis divinas. Jesus veio fazer com que elas se cumprissem. Estas leis são as que nos conduzem para este equilíbrio que nós estamos buscando. Porque elas nos conduzem para onde? Para o encontro de Deus, né? Que é esse reino de Deus, que é esse festim de bodas. Por que usava muito bodas naquele tempo? Não foi na primeira nem a única vez que Jesus se refere a bodas, né? É porque bodas é considerado naquele tempo, ainda hoje, o casamento é considerado uma das relações mais íntimas que existe entre a humanidade. Então, esta relação que nós temos como exemplo de procura, de busca, para o nosso relacionamento com Deus e com aquilo que Ele nos propõe, que são as leis divinas. Então, por isso, as bodas sempre ali referenciadas. Então, quando nós estamos nessa busca, nós somos chamados, por meio das leis, para algumas determinadas atitudes nossas. E aí nós somos, nesta parábola em especial, porque Jesus fala, muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Por que poucos escolhidos? Aí nós somos chamados a refletir sobre como nós estamos nos colocando diante desses chamados de Deus, diante dessas leis divinas que nos são apresentadas. E Emmanuel nos diz que nós apresentamos 3 condições. A primeira delas, quando nós temos contato com as verdades divinas, é a condição de multidão. A gente vai, porque um monte de gente vai também. A gente vai na casa espírita porque meus amigos vão. E tem alguém lá que a gente gosta muito. Tem alguém lá que a gente respeita muito. O palestrante que veio na quinta-feira passada era muito legal, daí eu fui. Nessa agora eu não gosto muito, então não vou. Então nós vamos porque nós vamos pelo movimento do todo, né? Aí se vier, vamos, de hoje vai ser legal, então a gente vai. Ah não, mas o pessoal que organiza a casa, os gestores da casa espírita ali, eu gosto muito deles, são muito gente boa, então eu vou. O que significa dizer isso? O que a Emmanuel está dizendo para nós? Que nós colocamos entre Jesus e o que ele ensina, um intermediário. Ah, eu gosto muito do Alexandre, vou lá, eu conheço o Alexandre, está lá no fundinho. Como ele vai lá, eu vou hoje também, mas semana que vem não vai, não pode, todo mundo eu também não vou. O que nós fizemos? Colocamos o intermediário entre o que Jesus ensina, o chamado dele e ele. Qual é o nosso risco nesse momento? O Alexandre pode fazer alguma estrepulia, alguma arte. Você sabe que é possível, né? Ou quem veio aqui hoje por minha causa, cuidado. O que acontece? Nós somos moradores de um planeta ainda de espíritos muito imperfeitos. Terceiro capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo. A Terra é destinação para isso. Esse é o endereço de quem veio atrapalhado ainda. Então é claro que nós vamos fazer atrapalhações. Se nós colocamos alguém nessa equivalência, né, entre nós e Jesus, o nosso risco de nos perder é bem grande. Porque talvez por isso que a pessoa cometeu um equívoco, a gente abandona as verdades
Mas a verdade é a verdade, é imutável. As leis divinas são imutáveis. Então é por isso que nós corremos esse risco, nós ainda vamos nesse movimento da multidão. Já Emmanuel disse que a segunda condição é de discípulo. A vida vai nos fazendo ouvir algumas coisas, a gente percebeu que o Alexandre não é brincadeira, tá, Alexandre? E aí a gente resolve permanecer apesar disso, as dores vão batendo, vão nos chamando à reflexão, e nós tiramos os intermediários e colocamos Jesus como modelo e guia, como deve ser. Por que ele é modelo? Por que ele é guia? Porque ele já está lá para onde a gente não está indo. Ele já chegou lá. Nós estamos indo por meio dele. Tanto que ele disse, né? Só é possível chegar ao meu Pai, que é o Criador, que é Deus, por meio de mim. O que é meio de mim? Pela forma como eu estou conduzindo vocês, fazendo uma coisa. Ou eu também, né? Então, o que ele faz ali nesse momento, quando nós saímos de multidão para discípulo? Nós colocamos Jesus como nosso foco. Ele é nosso modelo, nosso guia, nos conduz. Ali, a partir desse momento, nós estamos no estágio mais seguro. Porque Jesus é espírito puro, de alta evolução moral. Se algo acontece conosco nesse momento, é de inteira responsabilidade nossa. O Alexandre já não tem nada com isso. Está fora. Porque agora nós já temos o modelo e o guia que foi estipulado por Deus. Numa terceira condição, é de apóstolo, que Emmanuel disse que nós chegamos. Que aí nós lembramos de Paulo, né? Paulo de Tarso, Paulo apóstolo, onde ele diz que já não sou eu mais que vivo, mas o Cristo que vive em mim. O que ele está dizendo com isso? Que tudo que o Cristo ensina eu vivo, não é? Não é mais só literal, é vivência. Eu passei a viver o que eu aprendi. Mas isso demora. Isso não é da noite para o dia, isso requer algumas reencarnações. Mas é isso que nós estamos, é neste processo que nós estamos. Mas será que é possível, depois da forma como nós estamos agora, frequentando uma casa espírita, ouvindo as leis divinas, procurando nos orientar, saber como faz a partir daquelas leis, ver a Deus? Porque o reino de Deus é Deus, Deus está lá, né? Que é esse equilíbrio, essa força nossa de equilibrar tudo, né? Para o bem e no bem, como a mensagem nos trouxe. Questões 10 e 11 do Livro dos Espíritos, Allan Kardec pergunta isso. Mas nós vamos ver a Deus, compreender Deus, entender essa concepção que é Deus? Os espíritos superiores dizem que não, porque nos falta sentido. Emmanuel, não satisfeito, porque este é um método de ensino de Allan Kardec, ele vai para a pergunta seguinte: mas algum dia nós conseguiremos ver? Sim, quando a materialidade já não tiver influência sobre vós. O que significa então? Se há alguma dificuldade nossa na construção desse equilíbrio, no encontro deste equilíbrio, em participar desse festim de bodas como deve ser, é derivado da influência material que estamos deixando que aconteça sobre nós. Aí na questão 912, olha só como é interessante, né? Allan Kardec faz uma pergunta lá no início do Livro dos Espíritos. Todo mundo conhece o Livro dos Espíritos aqui? Que obra maravilhosa, gente. E adivinha sobre o que ela fala? Você e eu. Porque o livro já diz, né? Livro dos Espíritos. O que eu e você somos? O que nós somos? De verdade, Espíritos. O resto é tudo passageiro. O resto é tudo condição passageira. Maneira para que a gente evolua, mas vai passar. Então, o que o Livro dos Espíritos, Allan Kardec faz essa questão lá no início do livro, é a questão 10 essa. E lá no final, que tem 1019 questões, a 912, ele pergunta: qual é o meio mais fácil da gente combater a influência material sobre nós? Não tem a ver com a primeira lá da questão 10? Aí os benfeitores respondem: sendo abnegados. Sabe o que é abnegados? É alguém que se preocupa com o outro, que abraça a dor alheia, que se envolve com a comunidade, que tem envolvimento afetivo, além de si, além do seu meio íntimo, do seu meio particular. É aquele de nós que sai do meu carro, minha casa, minha religião, minha doença. Tem a minha doença? Que tem, né? É tudo tão meu que ninguém pega. É esse meu que a gente vai ter. Esse meu é a influência material.
nós deixamos de exercer. E a maioria dos nossos sofrimentos, das nossas aflições, derivam deste meu. Meu filho não é meu, nem teu, nem nosso, é de Deus. Minha doença não é não, também é um momento, é aflitivo, vai passar. Minhas perdas também vão passar. Meus equívocos também vão passar, não tem uma imperfeição sua que vai sobreviver ao tempo e às reencarnações. Então esse nosso caminho de transformação, como é que vai se dar? Como é que nós vamos nos tornar mais abnegados, mais altruístas, mais humanos, mais fraternos? Quando as imperfeições que existem em nós forem se transformando em pureza. Porque agora é impureza, vai se tornando em puro, que é onde Jesus está. Como é que isso vai acontecer? Por meio das leis divinas. E onde elas estão? Lá nesse banquete, nesse festim de bodas. E todos nós estamos convidados. Tanto que tem um momento que Jesus conta assim, ó, que o rei pediu que contasse para os céus, ó, diz para eles que tem um banquete servido aqui. Comida boa, boa alimentação, boas conversas, tem um banquete aqui para eles aproveitarem. Chama aqui para que venham. O que é esse banquete? As leis divinas e o seu cumprimento, porque elas vão nos trazer exatamente esse bem-estar, esse equilíbrio que todos nós buscamos para todas as áreas das nossas vidas. Mas como que nós estamos nos comportando diante deste convite? Emmanuel nos disse. O que nós precisamos refletir hoje é em que estágio nós estamos. O que nós viemos fazer aqui hoje à tarde? Será? Todos nós. Será que viemos receber um passe? Será que viemos conversar com os amigos? Cumprir com as nossas tarefas enquanto voluntários dessa casa? Será que viemos ouvir ensinamentos de Jesus? Será que viemos tentar entender um pouquinho melhor sobre isso? Se nos questionando, será que a gente entendeu o que ele quis dizer? Lembra da receita? A gente pode ter todos os ingredientes, mas se entender uma coisinha errada da receita, esquecer o fermento, o bolo vai ficar batumado. E tem gente que gosta de bolo batumado, né? Eu gosto. Mas tem gente que não. Mas o ideal é que o bolo fique como se pede. Fofo. A gente não viu na receita, não ficou bonito? Então esse é o nosso propósito. O nosso destino é espírito puro, não tem opção, tem que ir. O que significa dizer é que nós teremos que ir nessa festa. Não é opcional. Por mais que Jesus tenha se referido a um convite, é um convite de convocação. Porque o nosso destino é de espírito puro. E sem o conhecimento e a vivência das leis divinas, nós não chegaremos até lá. Mas o que significa nós que fomos? Nós fomos. Mas chegamos lá, não entendemos muito bem, nem fomos com a roupa adequada. E o que Jesus fala? Que o rei fez o quê? Todo mundo escutou isso, expulsou da festa. O que será isso? Será que Deus faz isso? Mas Deus não é soberanamente bom e justo? E misericordioso, além de justo? O que significa pranto e ranger de dentes? Vamos para o capítulo 3 do Evangelho sobre o Espiritismo. Quem é que mora neste planeta? Espíritos bastante imperfeitos, que ainda estão muito sob a influência da matéria, ainda são muito assim do meu filho, minha casa, minha horta, meu cachorro, meu gato, tudo meu. São moradores do planeta Terra. O que há quando nós somos muito envolvidos com essa influência material sobre nós? Aflições. Porque nós sofremos com a perda, com os afastamentos, com os equívocos, com as traições, com os medos, com as angústias, prantos e ranger de dentes. Então, aquele que não se envolve a ponto de se autotransformar, estando neste convite de Deus para todos nós, envolvidos e comprometidos com a lei divina, seremos jogados para prantos e ranger de dentes. O que é isso? A lei de reencarnação. Então, Deus nos abandona? Não. Nos joga para fora para sempre? Não. Nos coloca sobre as consequências que nós mesmos criamos. O que é então essa roupa, né, nupcial, essa túnica nupcial? É o comprometimento com as verdades divinas. Nós já sabemos. Por isso tem nesse evangelho, lá na frente, depois, né, da porta estreita, tem dito assim, muito se pedirá para quem muito sabe. Nós somos espíritas. Alguns talvez não se considerem ainda, mas são. Porque nós somos espíritos. E por mais que ainda seja um pouco difícil, às vezes, trazer essa compreensão
para nós, isso nos dá essa concepção de espíritas. Então o Espiritismo veio trazer para nós essa clareza de entendimento, de que nós somos espíritos imortais. Emmanuel, na obra Pensamento e Vida, tem um item lá chamado humildade. Ele diz que nós estamos muito despreocupados com a nossa condição real. Qual é a nossa condição real? Espírito imortal. O que é ser um espírito imortal? Você não é morador de Tramandaí. Vou te avisar? Não é. Você não é João, Maria, José, Pedro. Você está. Tudo que existe agora, aqui, nesse momento, é transitório, é cenário de evolução. Quem assiste novela? Não precisa contar. Cristão tem vergonha de contar que assiste novela, né? É bonito, gente, é dramaturgia, só tem que entender que não é real. Não é vida real. Mas dá para se divertir de vez em quando. O que acontece ali? Não tem um cenário? Não tem atores? Quando acaba a novela, não acaba tudo? É assim. Tudo que nós estamos, sabe essa dor que você está angustiado que não passa? Sabe essa confusão que não sai da sua vida? Tu vem trocando de marido já faz algum tempo e não muda muita coisa? Opa, pensei que era só comigo. Parece que não. Às vezes você troca de religião, né? Porque aquela lá não dava certo. Tudo isso é cenário de evolução, mas tem dor séria, dor profunda, dor de doença que chega num momento muito inadequado. Dor de perdas irreparáveis, dores profundas que magoam, que fazem a gente chorar, desanimar. Olha essa campanha de valorização da vida. É muito fácil ler no cartaz tudo isso que a gente está falando, comer bem, fazer exercício, né? Ser bom com as pessoas, quando nós não estamos envolvidos numa profunda dor, que nos deixa sem chão. Quem aqui não conhece alguém? Quem aqui não esteve com alguém? Quem aqui já não viveu isso? E talvez ainda viverá. É nestes momentos que Jesus nos chama para o festim de bodas. Comprometer-nos com a verdade que Jesus nos ensinou, amando de Deus. Para que nós, entendidos, incluídos, envolvidos, comprometidos com a nossa real condição de espírito imortal que somos, e não moradores de Tramandaí, seguir lutando, seguir firmes na batalha, construindo, como nos disse a mensagem aqui dessa pequeno livrinho que lemos aqui antes, quando você sobrepõe, você vence uma dor, uma angústia, uma aflição, você sai fortalecido. Este é o convite de Jesus para todos nós, no festim de bodas, que vistamos, que nos incorporamos nessa túnica nupcial. Esta túnica nupcial é que nós temos que nos colocar na real condição de que realmente somos espíritos imortais, a rumo da pureza que todos nós estamos destinados a ser. Para isso, é preciso que nós aceitamos os convites com compromisso de fazer aquilo que nos cabe. E aí, para finalizar, eu vou trazer um trechinho dessa obra, mas vou deixar aqui muito recomendado, porque Joana de Ângeles faz aqui um movimento de entendimento. Para vocês terem uma ideia, Alcíone, que é uma das personagens principais da obra Renúncia, que é onde tem uma das reencarnações de Emmanuel, que foi ditada por ele para Chico. Alcíone é uma personagem, inclusive o Chico, o Emmanuel no início da obra disse que por mais que seja naquela obra, porque tem outras que tem há 2000 anos, 50 anos depois, nessa obra ele gostaria muito que a gente prestasse muita atenção em Alcíone, exatamente pela vivência. Ela vem de mundos mais evoluídos, ela vem com a intenção de auxiliar um ente querido ali, que está reencarnado. Então ele pede que a gente preste muita atenção nessa personagem pela vivência evangélica que ela tem do Evangelho. E ela, no momento, eles saíam muito para fazer estudos, né? Alcíone vivia com a mãe sozinha, a mãe criava ela sozinha, e a mãe era amigo deles, na época era um freio, parece, alguma coisa assim. Eles saíam à noite para fazer estudo do Evangelho na casa das pessoas, dos cristãos da época. Só que ela um dia chegou e viu eles leram um negócio muito grande, assim, leram um texto muito intenso, né? Então Alcíone disse que não, que o Evangelho de Jesus ele é um vasto caminho ascensional para Deus. Então, o que significa? Que precisa ler pequenos trechinhos e tirar entendimentos dali, que é muito reflexivo. Tanto que é daí que Emmanuel cria aquela coleção Fonte Viva, né? Tem várias obras
onde ele traz ali um trechinho do Evangelho e depois decorre com o seu posicionamento. O que ela quer dizer com isso? Que o Evangelho precisa ser garimpado. Quando a gente pensar que entendeu, lê de novo. Talvez tenha algo mais para entender, né? Algo mais para compreender. Então, o que Joana faz aqui? Ela nos ajuda a ir em busca dessa compreensão que nos é necessária. Porque por mais que Jesus fale há 25 anos atrás, vai valer para 2055, 2100, 2300. Vai para sempre. É atemporal. Então nós estaremos lá nesse tempo. Melhores, mais evoluídos, mas vai ser fruto do nosso esforço de aqui e agora. Então, recomendando sim muito essa obra, que nos ajuda a trazer essa compreensão mais para as nossas vidas atuais e nos ajuda bastante nas nossas aflições, né? O que é essa parábola que parece tão distante, com tantos personagens tão distantes da nossa época, pode nos ajudar hoje, naquilo que é para nós conflito, né? Que existem de toda a ordem. Então ela nos diz assim: o ser humano se encontra na Terra envolto em batalhas iluminativas. Enfrenta as lutas no lar, no grupo social, no trabalho, mediante os quais adquire sabedoria e aprende a conquistar os antiplanos interiores. Mediante a identificação com objetivos que deseja alcançar, auto-ilumina-se e, recorrendo à oração, que é fonte inexaurível de energia, abastece-se e renova-se, sem cessar, de modo a triunfar sobre as dificuldades. Este é o convite de Jesus para todos nós nesta tarde. Que não desanimemos, que seguimos adiante, conscientes sempre da nossa condição de quem realmente somos, espíritos imortais, rumo a nos tornarmos espíritos puros, para que um dia, sobre a misericórdia de Deus, estejamos com Ele, mas não para sentar ou virar para as paraguaias, como diz Divaldo Franco, mas aí sim, com a evolução moral que nos é necessária, seguir auxiliando na construção do reino de Deus no coração e no mundo dos homens. Muito obrigada pela atenção. Boa tarde.